Olá, estamos de volta com o nosso terceiro vídeo. Agora temos uma reflexão cujo título é O Chamado, e sempre buscando melhorar e aprimorar o nosso canal. Se você puder, você já pode deixar aí marcado no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19. Vou repetir, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. E logo em seguida, também o livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 9. Capítulo de número 2 de 2 Reis, versículo de número 9. O tema é um tema que é muito recorrente para nós cristãos, principalmente em atos de evangelismo, quando nós de forma convicta nos dirigimos a alguém e dizemos: olha, Deus tem um propósito na tua vida, Ele tem um chamado para você. E isso não é generalismo, muito pelo contrário. Esse é um despertamento para que o ser humano saiba que sim, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Basta que nós queiramos, que nós atendamos ao seu chamado. Quando fazemos isso, coisas maravilhosas acontecem nas nossas vidas. Isso não quer dizer que não virão tempos difíceis, não quer dizer que não haverão pedras, que não haverão espinhos. Não, o próprio texto bíblico ele é enfático quando ele nos garante que no mundo teremos aflições. Mas logo em seguida ele também complementa e nos anima e nos motiva, e o Senhor nos fala tão amorosamente: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse chamado é para a minha vida, é para a sua vida, e é para a vida de todo aquele que tem contato com a palavra de Deus, com a única palavra que é capaz de libertar o ser humano, que é a palavra da verdade. Vivendo então o texto bíblico: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esta é a verdade. Esta é a palavra, este é o alimento, este é o maná que Deus preparou para você e para mim. Então abra aí a sua Bíblia, se você puder, se não, já deixa anotado, para que depois você possa ler este tão belo texto bíblico, que, mais uma vez eu repito, está no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19. E diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Bom, neste primeiro texto bíblico, fica aqui a representação de que o servo do Senhor, o profeta Elias, ele, quando encontrou Eliseu, ele lançou sobre ele o seu manto. E naquele mesmo momento, Eliseu reconheceu que aquele ato representava o seu chamado. Naquele mesmo momento, Eliseu, já percebendo a seriedade do caráter deste chamado, ele disse para Elias: deixa com que eu vá dar um beijo em meu pai e em minha mãe. Isso é maravilhoso. O afeto, o respeito, né? O amor que o servo de Deus tinha por seus pais. E ele não poderia sair dali, seguir esta jornada, seguir o seu chamado, sem ter também ser despedido dos seus pais e ter deles recebido as suas bênçãos. Então, queridos, isso também serve de reflexão e de despertamento para nós. O que quer que nós façamos, que nós possamos também ter a bênção do nosso pai, da nossa mãe, assim como nos abençoa o nosso Pai que está no céu. Então, se você ainda tem o seu pai e a sua mãe, ao receber o seu chamado, compartilhe com eles. Diga: olha, eu reconheço o chamado de Deus para a minha vida. Eu sei que Ele já tem preparado para mim um ministério.
e eles certamente irão te abençoar. Faça isso e você viverá o melhor de Deus. Então, nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção, estava ali Eliseu diante de um chamado. Então, nós podemos, de forma assim muito tranquila, né, inequívoca, dizer que sim, havia um chamado para Eliseu. Este chamado, ainda hoje, ele é feito para você, para mim, para todos aqueles que recebem a palavra de Deus. E recebendo-a, guardam em seu coração. E guardando, buscam viver esta palavra. Não adianta sermos apenas meros ouvintes. Nós temos que ser viventes, testemunhas deste chamado, desta palavra que Deus preparou para nós. Então, está correto se nós concluirmos que, neste primeiro momento, Eliseu, ele tinha um chamado. E eu quero dizer também para você, você tem um chamado. Sim, você tem um chamado para fazer a diferença. Você tem um chamado para deixar que as águas do Espírito Santo de Deus fluam através de você, para que você também seja um verdadeiro manancial de águas limpas, para que você possa saciar a sede de tantos que andam vagando errantes pelo mundo, como que num eterno deserto. Você é este manancial e fluirá de você o Santo Espírito de Deus, para tantos quanto você se aproxime, eles possam ver que há uma diferença no teu viver, na tua vida. E a diferença é exatamente essa, o Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas eu quero agora recorrer ao segundo texto. Vá lá para a sua Bíblia, vamos mudar aqui, vamos nos dirigir agora para o livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, que diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque, por herança, porção dobrada do teu espírito. Olha que coisa maravilhosa. Quando estes dois homens tiveram um encontro lá atrás, eles começaram uma jornada, começaram uma caminhada. Sim, eles começaram um relacionamento. E aquele jovem, Eliseu, passou a aprender com o seu mestre, Elias, a importância da presença de Deus, a importância do sacerdócio do Senhor, e começou a se preencher com este chamado, de uma forma tal que quando o seu mestre estava para ser retirado dele, ele já não tinha mais o chamado. Não, ele não tinha mais o chamado. Não se surpreenda com o que eu vou te dizer. Ele não tinha mais o chamado. Eu vou repetir. Eliseu não tinha mais o chamado. Sabe por quê? Porque o chamado tinha Eliseu. O chamado tomou conta da vida de Eliseu. O chamado envolveu a vida de Eliseu. Então agora não era mais Eliseu que tinha o chamado, e sim o chamado que tinha a Eliseu. O chamado tomou posse da vida, do ser, da existência de Eliseu. Era algo muito mais profundo, fruto de um relacionamento, não apenas entre Elias e Eliseu, mas agora o chamado havia tomado conta da vida deste servo do Senhor. E isto é maravilhoso. Isto preencheu todos os lugares, todas as lacunas, todas as apreensões, todas as aspirações de Eliseu foram preenchidas por esse chamado. Então agora não era mais Eliseu que tinha o chamado, era o chamado que tinha a Eliseu. E eu acho fantástico também a necessidade desse recebimento, quando o servo se dirige ao seu senhor e diz: eu quero é porção dobrada, eu quero é mais.
porque se tu fizestes tanto, eu quero ser ainda mais usado por Deus. Eu quero permanecer ainda mais na presença de Deus. E aí Elias tentava de toda forma, quem sabe, experimentar ao seu discípulo, dizendo: olha, o Senhor me mandou ali. E aí imediatamente Eliseu dizia: eu vou contigo, eu não te deixarei. Aí depois, mais uma vez, Elias retornava e dizia: olha, agora eu vou ali. E Eliseu insistentemente: eu vou contigo. E pela terceira vez, Elias disse: agora eu vou lá. E Eliseu, convicto, dizia: eu não te deixarei. Aleluia. Então, meu amado, você que recebeu o chamado um dia, agora deixa esse chamado tomar conta da tua vida. Deixa ele tomar posse de ti. Faça com que ele possa realmente dirigir-te nesta caminhada. Porque se aquele que te chamou, ele hoje não está mais contigo, tu poderá fazer ainda muito mais. Tu poderá ir ainda além daquilo que um dia tu pensaste que tu poderias fazer. Então deixa agora o chamado se apoderar de ti, fluir através de ti, para que tu possas chamar a outros e dizer de forma sem duvidar, inequívoca: olha, Deus tem sim um chamado para a tua vida. Porque para todo aquele que Deus tem um chamado, ele revela este propósito, ele revela o seu propósito. Agora, esta revelação, ela não é te dada logo ao conhecimento. Esta revelação, ela vem durante o caminhar, ela vem durante a jornada. E a partir do momento que você recebe e aceita esse chamado começa a fluir da tua vida como um verdadeiro manancial de águas limpas. Então, guarde essa palavra. Você que um dia recebeu o chamado, ou você que agora está recebendo esse chamado, inicie essa jornada sabendo que aquele que te chamou é fiel e justo para estar contigo todos os dias durante esta caminhada, até que nós possamos estar diante dele, ou até que ele venha buscar a nós, a sua igreja. Fique na paz do Senhor, e esta é a nossa terceira reflexão do nosso canal. Se isto contribuir com a tua vida, consolidando a tua fé, dando a segurança do teu chamado, deixe aí o seu gostei, marque aí o sininho, e que você possa também multiplicar esta palavra, ser também porta-voz dessa palavra, podendo transmitir o vídeo a outras pessoas e sendo você mesmo uma testemunha da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.